É incrível, né? A nossa história com uruguaios ser alimentada agora com essa tragédia, né? A gente que tem nos uruguaios grande parte dessa história de sucesso que é o São Paulo Futebol Clube, agora tem, junto dessa história também uma história triste, uma história trágica. E tinha que ser com o uruguaio no Morumbi. Incrível isso, né, gente? Incrível como essas circunstâncias da vida às vezes se apresentam de uma maneira que levam a gente a acreditar em coincidência, que na verdade não existe, né? Tudo tem um porquê, se aconteceu é porque tinha que acontecer de alguma forma, enfim. Tudo muito triste o que aconteceu em uma semana da partida do Nacional, do problema que o esquerdo teve até a sua partida, né, o seu falecimento na noite de ontem. Né? Isso tocou toda a coletividade do futebol, tocou principalmente, lógico, os jogadores do Nacional, todo o povo uruguaio, a família do esquerdo e todos nós, né? Que acompanhamos o futebol, que gostamos do futebol, que compartilhamos aquele momento, né? Da entrada da ambulância, ele passar mal, aquela coisa toda, acompanhamos isso durante a semana. Enfim, afetou a todos como um todo. Incrível ser um uruguaio no Morumbi, incrível o Morumbi assistir pela segunda vez uma tragédia como essa, incrível o Morumbi assistir por uma segunda vez uma tragédia como essa, dois jogadores com a camisa azul. Meu Deus do céu, que coisa incrível. Quando a gente junta tudo isso, né? A gente traz as lembranças lá do Serginho, não tem como evitar, né, de lembrar disso. E o Morumbi, né, casa que sempre recebeu adversários, casa gigante, né, que sempre recebeu os rivais, que dividiu a arquibancada, que foi solidário a todo momento com os nossos adversários, mais uma vez, de maneira lamentável, assiste uma tragédia como essa de esquerda. A gente fica muito triste, fica muito impactado com isso, todos nós estamos, é claro, né? Não só por uma questão, obviamente, do jogador de futebol, mas sim como ser humano, né? Um cara que deixa os amigos, um cara que deixa os pais, um cara que deixa os filhos que não vão conhecê-lo, um cara que deixa a esposa, né? Um cara que deixa os amigos de elenco. Ufa, tanta coisa numa perda, né? E que a gente possa, de alguma maneira, fazer as orações aí para que a passagem dele seja a mais tranquila, se possível, é claro, de ser feita. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área. E como é que a gente fala, né, de decisão hoje à noite, né, meus irmãos? Como é que a gente repercute uma decisão hoje à noite? Como é que vai estar o espírito dos jogadores que estavam ali dentro do campo, que acompanharam isso tudo? Muitos são amigos, né? Muitos conhecem pessoalmente o esquerdo. Como é que a gente, né, trata isso? Lógico, né, que se o futebol não fosse só na frase, não é só futebol, e fosse na prática, hoje não teria jogo, né, gente? Mas tem um monte de interesse que está em cima disso, né? O futebol virou um grande negócio. E não vai ser uma situação humana dessa que vai travar toda a América do Sul, principalmente nas partidas de futebol. Né? Eu me lembro muito bem quando o avião da Chape caiu e aquela comoção nacional, o Galvão Bueno falou: o futebol nunca mais será o mesmo. E o futebol ficou pior do que estava, no comportamento, eu estou dizendo. Né? Tanto é que a CBF exigiu que a Chape jogasse depois lá para cumprir tabela, aquela coisa toda. Coisas lamentáveis, né? É claro que o universo do futebol emocionalmente não tem condição hoje de ir em frente. E como é que você enfrenta uma partida extremamente decisiva para o São Paulo Futebol Clube num momento como esse? Né? Com jogadores que passaram aquilo que os jogadores do São Paulo passaram também. Se a gente que está um pouco mais fora desse processo sente, né? Mas é a tal coisa da vida, né? É momento de superação. Né? Eu acho que a palavra superação ela cabe nesses momentos, no momento principalmente de uma perda tão triste, né, e tão lamentável como essa.
Eu ouvi um comentarista do Sport TV, e eu não sei se, desculpe, eu não lembro o nome, né, mas o crédito vai para ele, é claro, que ele falou muito sobre isso, né? A gente, quando vê um jogador de futebol, você vê o cara super preparado, né? Você vê um cara fisicamente bem, forte, com nutricionista, com médico, com fisiologista. E aí você jamais imagina que esse tipo de coisa pode acontecer, né? O cara dentro de campo, correndo, tem vários lances dele aparecendo aí, tudo normal, de repente ele se sente mal e cai. Como o Serginho uma vez caiu duro lá na área, né? Então, assim, a gente fica meio assustado com isso, né? Certa vez eu fui no médico, o médico perguntou se eu praticava esporte, eu falei que praticava, de boca cheia. Eu pratico, claro. O que o senhor faz? Eu jogo futebol. E ele me devolveu uma coisa que eu jamais esqueci. Mas quem disse para você que futebol é esporte para se praticar? E aí ele começou a me explicar do porquê, né? Então ele falou: você não. Mas eu corro. Né? Sim, você corre, só que você dá tiros, né? De corrida. Você está parado, de repente alguém mete uma bola para você que você não vai alcançar. Mas você acha que vai alcançar e você sai que nem um desesperado para buscar essa bola. E teu corpo entra numa. Né? De repente você discute com alguém, o cara te dá um pontapé, você levanta, quer bater no cara, o cara quer bater em você, essa confusão toda, aí a emoção vai lá para cima, não é? Aí você senta no banco, fica lá sentado, aí alguém, entra aí, aí você entra que nem um doido. Então, assim, essa inconstância, né? Ela é muito perigosa para a gente que não tem o preparo que o jogador tem. E quando um jogador acontece um negócio desse, aí você fala, meu Deus do céu. Vocês sabem que eu me lembrei do trabalho do Dr. Turibe nesse sentido, né? Um trabalho sempre preventivo, né? Um trabalho sempre feito para ter o máximo de cuidado possível com o atleta, né? Para tirar o máximo possível do atleta, obviamente sem colocá-lo em risco algum. E aqueles trabalhos de pré-temporada que o Dr. Turibe faz, já explicou algumas vezes aqui na live, de saber como cada um está, de saber onde cada um pode chegar. Você vê que legal, né? Um trabalho intenso, um trabalho voltado para a saúde do atleta, junto, logicamente, com os médicos. E aí você vê acontecer uma coisa dessa, você fica assustado. Você fala, cara, acontece com ele, que é um atleta. Enfim, senhores, tanta coisa, né? Vai ser falada, vai ser dita, vai ser discutida, tanta coisa vai ser colocada na mesa com relação a isso. E a gente daqui a pouco, infelizmente, né? Como a vida vai devorando os assuntos, a gente toca o barco, vai acabar esquecendo. Quem não vai esquecer é a família, quem não vai esquecer são os pais, quem não vai esquecer são os amigos que jogavam com ele e a vida vai seguir, né? Pois bem, meus amigos, como é que vai entrar esse São Paulo em campo hoje? Essa é a grande pergunta, né? Essa é a grande questão, né? São Paulo tem uma decisão, a gente sabe dessa questão emocional, que tem um peso muito grande, num momento, inclusive, como esse, claro, óbvio, né? E o São Paulo precisa, né? Não só da sua organização tática, não só do desempenho técnico dos seus atletas, mas precisa desse fator motivacional, né? Precisa dessa coisa da atitude, né? Precisa dessa coisa de que maneira eu vou enfrentar esse desafio, vou passar por ele. Num jogo que é importantíssimo, pelo menos para mim, né? Claro que para vocês também, mas eu digo no seguinte sentido: essa partida, o tal jogo dos 180 minutos, ele passa necessariamente por 90 minutos dentro de casa muito bem jogados, né? Vocês sabem que eu sempre questiono essa coisa de que é melhor eu decidir em casa na segunda partida. Eu questiono isso. Eu não acho isso uma verdade muito extrema. Vários fatores já mostraram isso para a gente, né? O São Paulo conseguir ganhar e ser campeão na segunda partida fora, isso é histórico na vida do São Paulo. Não só como título, mas como classificação. Enfim, vários fatores, né, gente? Então, assim, hoje é um jogo muito importante para o São Paulo, em todos os sentidos, em todos os aspectos, né? E aí a gente se vê abraçado a esse momento de tragédia, né? E de que maneira a gente pode tentar ultrapassar isso, passar isso em frente, né? A gente vai jogar intensamente, dedicar uma vitória para, né, o esquerdo, pode ser um jeito. Gente, são artifícios, né, que a gente vai ter que trabalhar para, ao mesmo tempo que a dor existe no coração, a gente de alguma forma ter que entregar o resultado que cabe entregar, né? Então tem todo esse contexto para ser trabalhado. Vamos ver como é que a gente se sai disso, né? Possivelmente Rato venha no lugar do Ferreira,
muito importante para mim essa composição de meio de campo, como é que eu vou te falar, cara? Esse recheio do meio de campo, né? A gente ter essa possibilidade de povoar melhor o meio de campo, e o Rato faz, de alguma maneira, essa função. Preocupa-me essa questão Lucas, né? O Lucas parece que não produz tanto quando o Luciano não, quando o Luciano está, parece que produz mais quando o Luciano não está. Eu acho que é uma questão ali de posicionamento, de bater cabeça ali, que o Juba vai ter que ajustar, né? Temos que aproveitar e muito a boa fase do Luiz Gustavo e a recente boa fase do Bobadilha, né? Porque esse meio de campo hoje é fundamental, como sempre é, na verdade. Porque quando você pega um ataque com o Bernard, com o Hulk, com o Paulinho, com o Scarpa, você tem que cortar a munição desses caras, né? Você tem que meio que arrancar o fornecedor de bola para esses caras. E é ali que vai atuar o meio de campo, né? Quanto mais esse meio de campo tiver sucesso no seu trabalho, menor a chance dessa bola chegar para esses caras, né? Então, um jogo de xadrez, né, meus irmãos? Dos dois argentinos, Milito versus Zubeldia, hoje no Morumbi. O Atlético que não vem tão bem, mas hoje é um jogo mata-mata, né? Então o comportamento com certeza vai ser diferente. O Ferrarese, para mim, deve vir no lugar do Franco, até porque eu acho ainda que o outro jogador lá, que até esqueci o nome aqui dele, o jogador que não gosta de aquecer, ele não. Agora me faltou o nome. Ele não teve um teste de fogo para mim ainda. Para mim não teve teste de fogo. Já o Ferrarese está ali já há bastante tempo, está mais adaptado. Eu acho que o Zubeldia vai facilitar para ele nesse sentido. Enfim, noite aí de briga de cachorro grande, para a gente tentar, de alguma maneira, esquecer um pouco essa coisa do esquerdo e seguir em frente nas nossas vidas, né? E continuar, logicamente, com as orações para que a família possa ficar bem, para que ele possa seguir em paz. Legal, gente? É isso daí. Vamos no placar da emoção, que não está muita, mas vamos no placar da emoção. 2-0 para o São Paulo, e no placar da razão, 2-1 para o São Paulo. São Paulo ganha hoje no Morumbi. Tá bom, meus irmãos? É isso daí. Fiquem com Deus todos, uma grande quarta-feira e a gente volta a falar de futebol mais tarde. Ronel Thierry, São Paulo, Raiz na área. Um abraço, tamo junto.